vamos lá, eu postei falando aqui um post anterior sobre o jogo, falar aqui um pouquinho sobre os jogadores. Eu vi o Neto comentando, eu vi o Vessone comentando, então opiniões diferentes, vi o Cross comentando, eu vi o Pepe do Futirinhas, um monte de análises aí. Agora me fala, igual o Vessone falou. O Vessone falou assim, se você mandar o Memphis embora, se você fazer essas contas do Memphis, ele foi embora, você vai trazer quem? Um jogador, você trazer outro jogador não é barato, pra você contratar. Ele deu até o exemplo do Vitor Roque, quanto que o Palmeiras gastou. Mas aí eu queria fazer uma pergunta, até pro Vessone, para outros torcedores que eu concordo com isso. Pra você ter um jogador que você paga 6 milhões, mas não sei quanto de bônus, se ele dormir e acordar 9 horas, tem bônus. Se ele chegar mais cedo no CT, tem bônus pra tudo. Um contrato que, meu Deus do céu, se o Pelé e o Maradona jogassem hoje, imagina que contrato que fariam pra esses jogadores então, né? Pra um cara desse ter bons números, que são, ok, bons números, mas se você ter bons números contra a Água Santa, contra a Ferroviária no Paulista, contra a Sport, contra a Vitória no Brasileirão, pô, coloca um da base. Coloca um da base. Por quê? Qual foi o gol dele aí no Clássico? Qual foi a assistência dele no Clássico? Em Sul-Americana, em Libertadores? Coloca em um grande jogo contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro. Me coloca aí algum lance dele assim. Então, pô, falar de bons números, falar que você não vai achar outro jogador, mas pra um cara que tem tudo isso de salário, tem tudo isso de bônus, tem tudo isso de metas, que o Corinthians gasta com ele, pra ele fazer bons números contra times pequenos, pô, deixa o Guinegão. E isso, vocês podem me criticar, mas isso é por quê? Porque o Corinthians não pode ter um time desse, gente. É o que vocês precisam entender. Se o Corinthians um dia quiser ter um grande time, lutar contra grandes coisas, a gente precisa colocar a casa em ordem. A gente precisa, por exemplo, vocês podem criticar o modelo de gestão do Flamengo, Palmeiras, mas eles conseguem trazer grandes jogadores, por isso que eles estão sempre brigando por tudo. O Corinthians consegue trazer, que adianta você ter Memphis, mas você teve o Félix Torres fazendo cagada na lateral direita, né? Improvisado ainda. De zagueiro já é ruim, piorou de lateral direito. Então, por que eu falei, deixa o Guinegão? Porque o Guinegão não tem esses custos. Se for pra você ter a terceira maior folha do país, e você cair da Sul-Americana, cair na pré-Libertadores, brigar de meio de tabela do Brasileirão, e correr o risco de ser eliminado agora na Copa do Brasil pro Palmeiras, pô, é melhor você ter um time que passa essas vergonhas, mas ter um time barato, porque aí você coloca as suas dívidas em dia, e pra que no futuro, vai passar uns anos, vai sofrer alguns anos, mas pra que no futuro, um dia você consiga montar um grande time, você não tem aqui, você não tá devendo mais ninguém, você não passa vergonha, você consegue contratar e pagar, você não consegue, o presidente do Cuiabá vive humilhando o Corinthians, contratar e trazer grandes jogadores, montar um time forte do goleiro até o ataque, e aí você brigar por tudo todos os anos, porque você vai ter um dinheiro pra contratar grandes jogadores, pagar esses grandes jogadores, e vai ter as suas dívidas controladas. Agora não, você paga 6 milhões pro Memphis, e você não consegue pagar o Ranieri, que, pelo amor de convenhamos, né? Enfim, é por isso que eu falo, o Corinthians, você não pode ter um jogador como o Memphis, independente de quem vai ficar no lugar dele, não pode ter um jogador como o Memphis. O Félix Torres, eu duvido que o Félix Torres receba menos que 500 mil reais por mês. Pra ele fazer o que ele fez ontem, nos 2 gols do São Paulo, fazendo isso daí, é melhor você ter o Caipira da base, que fez uma boa copinha, e não vai ter o custo do Félix Torres. Então é isso que vocês precisam entender, o Corinthians não pode ter esse time. Se for pra passar essas vergonhas, passa com um time, ok, com um teto salarial de no máximo 500 mil, e vai equalizando as suas dívidas, pra que futuramente você tenha um grande time. É isso que os torcedores corintianos precisam entender. Então, eu já me aproveitava, a janela tá aberta, se livra desses pesos, Félix Torres é um peso, Maicon é um peso, Memphis é um peso, e vai ser até se chegar a proposta pelo Roberto, também tem um alto salário, também, obrigado pelos serviços prestados, e vai montando um time de acordo com a sua realidade. Enfim, senão a gente vai viver nesse limbo aí por anos, devendo meio mundo, tentando montar um time competitivo, e se contentando com o Paulista. Se isso tá bom pra vocês, tudo bem.